Nesta aula vamos estudar o artigo partitivo. A matéria desta aula está no nosso blog Estudando a Língua Francesa. O post é Gramática, Artigo Partitivo. Confira lá que a gente colocou então esse material para estudar, para o pessoal praticar e estudar. Vamos lá então. Em francês, há 3 formas de artigo partitivo. Du e dele, que significam algum, alguma, usado no masculino singular. Por exemplo, de vin, significa algum vinho. De l'argent, algum dinheiro. De lá, algum, alguma, usado no feminino singular. Exemplo, de la bière. De la bière, alguma cerveja. Des, alguns, algumas. É usado no plural masculino ou feminino. Exemplo, j'ai mangé des fruits. J'ai mangé des fruits. Eu como frutas, algumas frutas. Então, repetindo, 3 formas: du, dele, masculino singular, de lá, feminino singular, e des, plural, masculino ou feminino. Outro detalhe, não se traduzem no português os artigos partitivos. Eles não são traduzidos no português. Significam mais ou menos algum, alguns, alguma, algumas. Exemplo, donnez-moi du pain. De la viande e de pommes de terre, que significa dê-me pão, água, carne e batatas. Né? Observe que não houve a tradução dos artigos. O de e o de la viande, né, de pommes de terre. Então, não são traduzidos no português. 3. D, L apóstrofo, é usado diante de nomes no singular, iniciados por vogal ou H mudo. Observe esse exemplo. De l'argent, dinheiro, algum dinheiro. Então, ele é usado, o DL apóstrofo, antes de palavras iniciadas por vogal. No caso, o argent, né, iniciado pela palavra A, pela letra A. 4. Usa-se diante de substantivos incontáveis ou quando nos referimos a uma parte ou porção de um todo, um pouco, etc. Ou seja, indica que se trata somente de uma parte do objeto designado. Observe esses 2 exemplos. Achète du pain. Compre pão, que significa comprar um pouco de pão. Je bois du vin. Bebo um pouco de vinho, né? Bebo vinho. Je bois du vin. Então, eles são usados diante de substantivos incontáveis, né? E são usados quando nos referimos a uma porção de um todo, né? uma parte do objeto designado. 5. Emprega-se o de e não o de apóstrofo em lugar de du, de lá ou des. Expressões negativas. Il n'y a plus de café. Não há mais
Não há mais café. Exceção em frases introduzidas por se ou il é. Quando tiver essas expressões, então não se aplica essa regra. Após expressões que são substantivos ou advérbios que exprimam quantidade. Exemplo, il boit trop de café. Ele bebe muito café. Exceções, la plupart, a maior parte, e bien, significando muito. Mesmo exprimindo quantidade, exigem os artigos do, de lá e des. Veja esses exemplos. La plupart des hommes. La plupart des hommes. Bien de la patience. Bien de la patience. Então, aqui é usado o des e o de lá. Não se aplicando a regra aqui de usar o de apóstrofo, ou o de. Após avoir besoin de. Veja esse exemplo. J'ai avoir besoin d'argent. J'ai avoir besoin d'argent. Preciso de dinheiro. Então, neste caso, devemos utilizar o de apóstrofo. Ainda em adjetivos seguidos de substantivo, adjetivo seguido de substantivo no plural. De petite ville, algumas pequenas vilas. De petite ville, algumas pequenas vilas. Temos que usar o de e não o de apóstrofo. Exceção, se o adjetivo e o substantivo constituírem uma só expressão, usa-se o artigo indefinido des. Exemplo, des petites filles. Des petites filles. Ok? Então, até a próxima.